Boa noite, amigos telenautas. Mais uma vez, um abraço fraternal a todos que nos assistem. Por intermédio da TV Diário do Sertão, passamos a apresentar mais uma edição do programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho e tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de paz, de conforto e de esperança. Convidamos você, estimado telenauta, para refletirmos sobre a mensagem Além Túmulo, de psicografia do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E, se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Teólogos eminentes tentam harmonizar interesses temporais e espirituais, obscurecem o problema da morte, impondo sombrias perspectivas às simples soluções que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declaram outros que, no instante da grande transição, submergem-se um homem no sono indefinível até o dia do derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno e limitando no tempo? Como acreditar permanecer adormecido milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teólogos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em funções de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. O editorial desta semana diz a respeito do tema Ante a Bênção do Corpo. Ante a bênção do corpo. Ora vós sois o corpo de Cristo. Paulo, 2 Coríntios 12, 27. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquista. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-lhes às mãos de operário da vida imperecível o rendimento de evolução. Há quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam a engrenagem, a perturbação e a desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhe desvastam a mente. Anotamos ainda
aqueles que lhe cedem a direção, malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência, a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Reserva o teu corpo à afeição do trabalhador responsável e consciente que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, à azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência, bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas passará sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina, para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do processo e o poema do amor em celeste exaltação da alegria. Mensagem de Esperança, tem seu momento musical, apresenta a melodia Alma Gêmea com Ivo Pessoa. Sem parar, viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar. Permaneço em ti, como sempre fui, mais perfeito e mais fiel. Mesmo sozinho sei que estás perto de mim. Quando triste olho pro céu, quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim entre as flores. Anjo, meu tão amado anjo, bem sei que estás, e eu dobrando o sono hei de acordar para os teus olhos ver uma vez. Mas o verdadeiro amor espera uma vez mais. Sei que estás em algum jardim entre as flores. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo.
abençoou. Cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade. Sou cajazeirense. Estamos de volta com o programa Mensagem de Esperança. Vamos agora ao módulo Estudando o Livro dos Espíritos. O estudo desta semana refere-se às questões 78, 80 e 81. E o tema é sobre origem e natureza dos espíritos. Na questão 79, pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são de elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidas. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria como todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Agora, amigo telenauta, vamos ao módulo Fatos e Notícias. O módulo Fatos e Notícias vai trazer acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. E o tema desta semana é o temor da morte. O temor da morte pode ser analisado sobre dois enfoques. O de coerência, o de ocorrência natural, irreversível, consoante ao cessamento das atividades biológicas do corpo físico, ou o de experiência específica relacionada à existência humana. Como fato natural, a sociedade possui procedimentos médicos e legais que atestam o falecimento. O destino dado aos despojos físicos faz parte das tradições culturais dos povos, manifestadas nas cerimônias fúnebres de sepultamento ou cremação do cadáver. Em sua relação específica com a existência humana, a morte pode ser entendida como o início de um ciclo de vida, como o fim de um ciclo de vida, como uma possibilidade existencial. A morte é entendida como início de um ciclo de vida por muitas doutrinas que admitem a imortalidade da alma. O conceito de morte como fim do ciclo de vida foi expresso de várias formas pelos filósofos. Marcos Aurélio considerava como repouso ou cessação das preocupações da vida. O conceito de morte como possibilidade existencial implica que a morte não é um acontecimento particular, situável no início ou término de um ciclo de vida do homem, mas uma possibilidade sempre presente na vida humana, capaz de determinar as características fundamentais desta. Em geral, o temor da morte está associado à expectativa de um possível sofrimento que esta acarretaria. Soma-se a este fato o desconhecimento ou a desinformação equivocadas a respeito da realidade extrafísica para onde o espírito se transfere após a desencarnação. Para o Espiritismo, a extinção da vida orgânica resulta da separação da alma em consequência da ruptura do laço fluídico ou perispiritual que une a alma ao corpo. Essa separação, contudo, nunca é brusca.
O fluido perispíritico só pouco a pouco se desprende de todos os outros órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não reste mais nenhum átomo de perispírito ligado à molécula do corpo. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresenta outras considerações relacionadas ao assunto. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, visto não haver mais nele espírito nem perispírito. Ora, não sendo esse perispírito na realidade mais do que simples agente de transmissão, pois é o espírito que possui a consciência, deduz-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele não existiria, não sentiria mais que um corpo morto. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda sensação dolorosa. Interpretações filosóficas e crenças religiosas equivocadas ou distorcidas muito têm contribuído para o medo da morte, como esclarece Emmanuel. Emmanuel nos diz que teólogos eminentes, tentando harmonizar os interesses temporais e espirituais, obscurecem o problema da morte, impondo sobrias perspectivas a simples soluções que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores de elementos indispensáveis à análise definitiva. Declaram outros que o instante da grande transição submerge-se o homem num sono indefinível, até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Como qualificar a apresentação, a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado do tempo? Como acreditar que permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo do julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis, no entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Somos almas em função de aperfeiçoamento, e além do túmulo encontramos continuação dos esforços e da vida. O entendimento da morte e do morrer contribui e muito para a nossa melhoria espiritual, afirma Elisabeth Kubler-Ross, conhecida psiquiátrica suíça, naturalizada americana, profunda conhecedora do tema da morte, a respeito do qual escreveu vários livros. Elisabeth considera o conhecimento sobre a morte uma necessidade evolutiva. Embora possa parecer estranho, um dos caminhos mais produtivos para a evolução é encontrado através do estudo e da experiência da morte. A morte, talvez, nos lembre que o nosso tempo é limitado e que é melhor realizarmos os nossos objetivos aqui na Terra, antes que ela se esgote. Seja qual for a razão, indivíduos que tiveram a sorte de compartilhar a morte de alguém, que lhe compreendeu o significado, parecem mais bem capacitados a viver e evoluir devido à sua experiência. Aqueles imersos na tragédia das mortes maciças durante a guerra e que enfrentaram isso com retidão, não permitindo a seus sentidos e sentimentos que se tornassem entorpecidos e indiferentes, emergiram de suas experiências com evolução e humanidades maiores que os que conseguiram através de qualquer outros meios. A educação para a morte fornece condições a que se enfrenta com serenidade e coragem o momento final da experiência reencarnatória. Tem o poder de estimular o próprio processo de espiritualização, favorecido pelo desenvolvimento de virtudes e pelo combate às imperfeições. Neste contexto, o indivíduo passa a compreender, então,
como a vida no plano físico é passageira e quanto é nocivo o apego aos bens materiais, como bem assinala o espírito Lacordaire. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruí as vossas faculdades de amar, ao aplicá-las todas as coisas materiais. Em síntese, a vida espiritual é realmente a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira, espécie de morte, se comparada ao esplendor da atividade da vida espiritual. O corpo não passa de vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual ele se sente feliz em libertar-se. Vamos aos nossos comerciais, daqui a pouco a gente volta. TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, amo esta cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, por quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense.
No programa Mensagem de Esperança, Joana de Ângeles responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos, morais e de autoconhecimento. E a pergunta desta semana é sobre a paz. A paz seja convosco. Era uma saudação usada nos primeiros núcleos cristãos. Qual a importância da paz e as condições de sua aplicação nos dias atuais? A paz é de fundamental importância para o homem e suas comunidades em todos os períodos da vida. Com ela surge a prosperidade, multiplicam-se as conquistas e suas realizações dão campo ao progresso das letras, das artes, das ciências. Aumentam a fraternidade entre as criaturas e o sadio intercâmbio entre as nações, crescendo os estímulos de mercados comerciais e industriais. Desenvolve-se programas de cultura e de pesquisas, mediante os quais afirmam os valores éticos da civilização. A paz, no entanto, não pode ser adquirida somente através das assinaturas em documentos de armistícios ou concertos diplomáticos nos quais se estabelecem normas delimitadoras da ação dos homens e dos povos. Poderíamos dizer que são os mecanismos estabelecedores da chamada paz do mundo, no que se refere à criatura e às nações. No que diz respeito à paz individual, há quem suponha que se expresse pela ausência de esforço ou sacrifício, semelhando-se à serenidade perigosa das águas estagnadas que dão guarida à doença e morte. Um tema muito importante para esse momento que estamos vivendo agora, não só aqui na nossa cidade, né, mas em todo o mundo. Então é um tema de relevância e importância e que devemos colocar em prática a paz com o nosso semelhante, com as pessoas que estão em nossa volta e principalmente a paz em nós mesmos. Exatamente, Samires. O Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho tem a seguinte programação voltada para o público em geral. Estudo do Evangelho e atendimento fraterno às segundas e terças-feiras, a partir das 18h30. Reunião pública doutrinária às quintas-feiras, das 20 horas. Além da fluidoterapia realizada nas sextas-feiras, a partir das 19 horas. O endereço é Rua José Moreira de Figueiredo, número 309, por trás do Hospital Regional de Cajazeiras. Vamos agora ao nosso quadro Notícias do Movimento Espírita. E essa semana iremos abordar uma entrevista que foi dada com exclusividade à FEBRE com a autora da nova novela, dessa novela que está passando agora na Rede Globo, né? Que tem uma temática espírita que é Além do Tempo e ela vai falar um pouquinho sobre a espiritualidade. A autora da novela Além do Tempo. A autora da novela Além do Tempo, Elizabeth Jean, conta sobre o seu encanto como o tema espiritualidade em entrevista exclusiva à Federação Espírita Brasileira. Vamos ler para vocês as perguntas realizadas pela Federação Espírita Brasileira e as respostas concedidas pela autora. Foi perguntada a Elizabeth o que lhe motivou a trabalhar a temática espiritualista em suas obras. E ela respondeu que sempre gostou de trabalhar com novelas que têm como tema a espiritualidade e que pretende escrever novas histórias abordando essa temática. E uma das coisas que a motivam a trabalhar com esse assunto, principalmente, é a curiosidade e o encanto que ela tem sobre o tema. A outra pergunta que foi feita pela FEB, qual é a sua inspiração para fazer novelas tendo o espiritualismo como um dos focos? Alguma relação pessoal? Os meus trabalhos não são focados em uma religião específica. Sempre abordo o tema espiritualidade de diversas maneiras, entende? A relação pessoal que tenho com o assunto é a minha curiosidade e o encanto com o tema, mesmo como comentei na pergunta acima. E perguntam sobre a mediunidade, a lei de causa e efeito, que são alguns temas que são abordados nas novelas.
perguntaram como se dá essa relação entre a espiritualidade e a teledramaturgia. E ela respondeu que na novela, Além do Tempo, especificamente, ela não trabalha tramas como a mediunidade, né? A grande mensagem da novela é mesmo a mensagem de que colhemos aquilo que plantamos. A relação entre os dois pontos é que ela diz que acredita que é um assunto que quase todos nós temos o interesse no assunto, que é a espiritualidade. É algo que estamos sempre nos questionando e querendo saber mais e mais. Aguardava este retorno de audiência provocado pela trilogia? Ela responde: sobre a audiência, eu e minha equipe sempre fazemos o melhor que podemos nos nossos trabalhos. Não criei nenhuma expectativa específica, mas estou muito feliz com toda a repercussão de Além do Tempo. É gratificante saber que a trama está sendo elogiada em diversos cantos do país. Foi-lhe perguntada se Além do Tempo foi considerada um estímulo positivo à teledramaturgia atual à sociedade em geral. E como ela encara essa consequência positiva do seu trabalho. E ela respondeu que ficou muito feliz de saber que a novela é vista dessa forma. Na atual novela é abordada a lei de reencarnação. Podemos esperar novidades para as telas tendo como inspiração outras leis do espiritismo? E novamente ela responde: a novela não é focada em uma religião específica e também em uma lei específica. Além do Tempo, fala da espiritualidade em geral, seja espiritismo, budismo, cabala. A mensagem de que colhemos o que plantamos é viva em diversas religiões e não só na espírita. Sobre as novidades para as telas, não sei te informar. E por último, perguntam a ela qual a mensagem que ela gostaria de deixar ao mundo por meio das novelas exibidas. E ela diz que a mensagem de que colhemos aquilo que plantamos e que todas as nossas atitudes podem sim refletir no nosso futuro, seja de maneira positiva ou negativa. Vamos ao módulo Dicas de Livros desta semana, que nos informa sobre o livro A Crise da Morte, de autoria de Ernesto Bozano e tradução de Guilhom Ribeiro. Haverá quem não tenha pensado no instante final da nossa trajetória terrestre? A vida continua além do túmulo? Se cremos que sim, como será essa nova vida? Quais os fenômenos que se passam com aqueles que desprendem dos liames carnais e dão entrada no outro mundo? Em A Crise da Morte, o autor aprecia e comenta os testemunhos vindos do mundo espiritual, submetendo-os ao processo científico da análise comprada, do que resultou um conjunto de revelações de irrecusável veracidade. Traça orientações sobre os objetivos de existência física, as bases da moral e dos deveres do homem na decisão do seu futuro. Ler esta obra é confirmar as realidades de uma outra existência, de um mundo extrafísico, cujas condições para cada um de nós sempre dependerão do modo por que nos conduzimos moralmente, enquanto espíritos encarnados. O programa Mensagens de Esperança vai agora aos comerciais. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, por quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Voltamos a apresentar o programa Mensagem de Esperança.
Amigo telenauta, estabeleça um clima de paz e harmonia e segurança no seu lar. Inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho no lar. É o maior investimento que você pode fazer a você e a toda a sua família. Visite o Bazar da Fraternidade dos Sirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custo e em boas condições de uso. Sua localização é na Estrada do Cocodé, por trás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira. Seu funcionamento ocorre nas terças, quintas e sextas pela manhã, nas segundas, quartas e sextas à tarde e no sábado pela manhã e pela tarde. Pode ir lá que você vai ser muito bem atendida pela nossa irmã Ronese. Quando despertamos para as verdadeiras razões de viver aqui na Terra, quando nos deparamos com os problemas do destino e da dor, quando nos vemos auto-questionando valores adotados pela sociedade, dentre outras variadas reflexões, sentimos falta de ensinamentos que nos deem norte seguro e confiável para seguirmos adiante rumo a dias melhores. Encerrando o programa desta semana, desejamos muita paz e sabedoria a todos os nossos amigos telenautas. Deixaremos vocês com o quadro Vidas e Valores, que trará para a sua vida esclarecimentos diversos sobre os temas do nosso cotidiano. Esperamos que vocês se deleitem com as conversações de nosso amigo orador e escritor espírita, Raul Teixeira. O tema dessa semana é as aflições humanas e causas atuais. Uma boa noite a todos. No campo das aflições da criatura humana, nós podemos identificar causas que são criadas agora. Muita gente chora, se lamenta. Há muitos que se desesperam diante dos problemas, dos tormentos, das dificuldades que estão lhes assoberbando a vida na atualidade, nesses dias. E quase nunca essas mesmas pessoas se apercebem de que esses sofrimentos, essas aflições, esses problemas pelos quais estão passando, foram criados agora, nesta mesma vida, nos tempos da nossa trajetória terrestre. Uma das causas mais pungentes de aflições é o temperamento. Meu Deus, quantas são as pessoas que têm temperamentos fortíssimos? São ditas pessoas de pavios curtos, mas há outras que nem pavios têm. Explodem por qualquer coisa. Então elas são pessoas mal vistas, não são queridas. Onde chegam, os outros saem. E isso é motivo de tormento, de aflição, mas por causa delas mesmas. Aquelas outras que afirmam não levar desaforos para casa e por qualquer coisa elas estouram. Outras que afirmam que são muito boas, mas que ninguém pode pisar-lhes os pés. Outras dizem tantas coisas para justificar o injustificável. Eu dou um boi para não entrar na briga, eu dou uma boiada para não sair da briga. São pessoas temperamentais, estranhas criaturas, e vão gerando em torno de si medo em algumas, raiva em outras, indiferença em várias, mas ao mesmo tempo geram reações similares de outros que também tenham pavios curtos,
não tenham pavios, ou que também são muito boas enquanto não têm os pés pisados. Afinal de contas, nós vivemos na Terra em busca da felicidade, em busca da nossa integração com Deus e com suas leis. Não importa se a gente não é religioso, se não frequenta instituição religiosa, se não participa de circuitos religiosos, Deus é o Pai do universo. Não importa-nos como Ele seja chamado, Ele é o Pai do universo, é o grande Criador. E o nosso compromisso nesta vida é nos ajustar às suas leis. Então, há muitos sofrimentos, muitas aflições geradas por causa do nosso temperamento. Pessoas explosivas, pessoas que se fecham, ao invés de conversar, de discutir, de dizer o que lhes está incomodando, elas se fecham e agem com raiva, com mágoa, com ódio, sem dizer uma palavra. Quando se lhes pergunta algum problema, elas dizem, não, está tudo bem. Mas nesse está tudo bem, vai a marca da sua indisposição interior. Mas há problemas, aflições, nesta atualidade, que são pendentes dos vícios que nós adquirimos. Quantos vícios? Uma criatura que aprendeu a fumar desde novinha, dali a poucos anos estará com asma, com bronquites, com enfisema pulmonar e quem sabe com cânceres. Estará transpirando mau odor, o tabaco na circulação sanguínea. Quantas são as enfermidades, amputações, degenerescências orgânicas por causa do tabagismo. Não é lei de Deus ter que fumar. Não foi uma imposição da divindade ter que fumar. Mas a liberdade, o livre-arbítrio, nesta mesma vida, o indivíduo começou a usar essa droga, o tabaco, e foi adoecendo o corpo, e foi mutilando o corpo. Então, é natural que nós identifiquemos nesses indivíduos todos aqueles que estão provocando aflições para as suas vidas nesta atualidade, nesta mesma existência. Há aqueles que usam alcoólicos e vão na mesma direção. Bebem porque bebem. Afirmam mil coisas. Bebem por alegria, bebem por tristeza, bebem porque está quente, bebem porque está frio o tempo. Eles bebem porque eles bebem. E vão gerando desgastes orgânicos, problemas neurológicos, dificuldades sociais, que começam na família, atormentada com uma pessoa alcoólatra, ou alcoólica, como se diz atualmente. Então nós começamos a verificar que há muitas aflições, cujas causas estão agora na nossa vida presente, fazem parte da nossa atualidade e que cabe a nós ter precaução e evitar gradativamente. Existem situações que verdadeiramente são dispensáveis. Há coisas que a gente não precisa viver aqui agora, não precisa sofrer nesta existência. Recordo-me de um episódio que eu acompanhei de perto, porque se tratava de uma pessoa de minhas relações, que demorou muito a casar-se. Era uma jovem professora e demorou a casar-se porque queria encontrar o par ideal. Casou-se com um homem mais maduro que ela, mas de um temperamento muito explosivo, daqueles intolerantes. Casaram-se, viveram felizes alguns meses. Ela engravidou, nasceu-lhe o bebê, e quando o bebê contava 3 meses de idade, era fim de ano, e o casal resolveu ir a um comércio para comprar um refrigerador de maior tamanho, para atender a família que estava começando a crescer. Saíram,
Fizeram as compras e voltaram para casa, ele dirigindo o carro e ela ao lado com a criança nos braços. Numa determinada rua da cidade, um taxista fechou-lhe o carro por inadvertência. Desses profissionais que trabalham de qualquer jeito, fechou-lhe o carro. E ele, naquela aflição, naquela agonia, imaginou que o taxista tivesse feito de propósito. Acelerou seu veículo, foi atrás do taxista, cercou-o e abriu a porta do carro. Era para discutir, era para brigar, mas o taxista imaginou que ele fosse ser agredido. Tomou da arma no porta-luva do táxi e descarregou sobre o recém-pai de família. Matou na hora. E a esposa teve que criar o filho a sós, sofrer a dificuldade da viuvez e de todos os comprometimentos decorrentes disso. Outro homem na prisão. E a vida seguiu seu curso. Não haveria nenhuma necessidade dessa criança ser criada órfã, dessa mulher ficar viúva, desse taxista ser preso, se não fosse o temperamento e uma atitude infeliz de uma pessoa tensa, de temperamento tenso. São as causas atuais das aflições. Quantas são as pessoas que vão limpar a janela do prédio, do edifício, sem qualquer instrumento de segurança, dependuram-se nas janelas e caem. Não foi Deus que fez. Não estava na hora. São suicídios indiretos. Quantas são as criaturas que bebem alcoólicos e apanham o carro para dirigir? Elas podem se matar, elas podem matar os outros, elas podem provocar tragédias inomináveis na sociedade. Aflições geradas agora, pela inadvertência, pela incúria, pela má vontade, pelo temperamento rebelde de alguém que entendeu que o álcool em si não teria o mesmo efeito que tem sobre todas as demais pessoas. Então começamos a perceber que há muitas aflições que nós geramos agora. Aqueles pais que não educam bem a seus filhos e desde cedo vão lhes ensinando a devolver violência com violência, a brigar nas ruas, a não levar desaforos para casa, a tirar proveito de tudo, a passar por cima de todo mundo para conquistar seus objetivos, em nome da esperteza. Logo mais esses pais estarão sofrendo tanto, porque a polícia virá à sua porta, dizer que eles mataram índios, incendiaram índios pensando que eram mendigos, bateram empregadas domésticas supondo que fossem meretrizes, como se mendigos e meretrizes devessem apanhar da classe média, ou de quem quer que seja. A educação que receberam. E tanto é verdade que são esses mesmos pais que já deflagraram esse processo horrível de deseducação ou de má educação, que vão em busca de profissionais corruptos para defender seus filhinhos dos crimes que eles próprios ensinaram. É tão estranha a criatura humana quando ela se distancia das leis de Deus, quando não presta atenção no mundo que é por si mesmo de provas e de expiações, e que nos cabe amaciar essas provas e essas expiações vivendo melhor. Como é que me aproveitarei de qualquer que seja a situação de minha vida para piorar a minha condição? É preciso ter muito cuidado para que não geremos nestes dias de nossa vida aflições que teremos que sofrer nestes dias de nossa vida.